Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta ao Simplifica. E hoje a gente tem um evento especial, porque eu vou pela primeira vez reagir, não do jeito que vocês estão acostumados, não é um react, mas eu vou reagir à belíssima mostra de conceitos matemáticos desse vídeo que viralizou. Esse vídeo, Animation vs Math, é um vídeo do canal do Alan Becker, que tá no YouTube já há muitos anos, já teve outros vídeos viralizados, mas eu não estava ciente desse vídeo. Esse vídeo foi lançado há 11 dias atrás da gravação desse meu vídeo agora, e nesse período ele já acumulou mais de 17 milhões de visualizações. E com certeza merecidas, porque o vídeo é maravilhoso. Como eu disse, eu nem sabia que esse vídeo estava rolando, eu estava por fora, então eu agradeço ao meu grande amigo Rodrigo, não só amigo, assinante do canal, que me recomendou que reagisse à matemática, não necessariamente ao vídeo, porque eu assisti. Eu vou ser honesto com vocês, eu assisti muitas vezes, porque eu queria absorver cada nuance que o animador tentou embutir ali de conceitos matemáticos. Então não é um react, não esperem de mim aqui qualquer reação espontânea ao vídeo em si, mas eu vou tentar quebrar para vocês um pouco do que está acontecendo. Se você ainda não viu, veja antes de ver o comentário, vou deixar o link na descrição do vídeo. O nosso personagem, que é a animação, vai entrar num embate com a matemática, mas ao mesmo tempo numa jornada de descobertas. E a animação mostra aos poucos como que o personagem vai descobrindo sobre os conjuntos numéricos e suas propriedades, até entrar num combate épico com uma criatura desse mundo matemático. Eu também vou tentar não pausar o vídeo, a menos que eu precise explicar alguma coisa, mas aqui nós vamos passar desde a matemática fundamental até conceitos da matemática universitária. Então, se você não fez um curso universitário de exatas, vão ter conceitos que não vai ser o meu momento aqui explicar para vocês. Eu vou comentá-los, mas se você tiver curiosidade sobre algum desses conceitos, ou qualquer parte desse vídeo que você quiser saber mais sobre ele, deixe nos comentários, eu posso fazer um short explicando para vocês um pouco mais algum detalhe que vocês possam ter interesse. Então, sem mais delongas, vamos lá. Animation vs Math. O personagem acorda no meio do nada, tudo vazio, e aí o número 1 cai do céu, meio bíblico, né? Não sabe o que é direito. Quando ele toca, ele descobre que existe algo que é a igualdade, 1 igual a 1. Ele mexe na igualdade e constrói um sinal de mais. Ele descobre que 1 mais 1 é igual a 2, então ele aprende outro símbolo. Ele começa a clonar o número e a operação, e aí 3 uns formam 3, mais 1, 4, mais 1, 5. E aí ele descobre o conceito de sucessor, até chegar no 10 e descobrir o 0, um número que ele não tinha visto antes. Olha, 2, o 2 se decompõe em 1 mais 1, ele entende isso, e ele percebe que agora, em vez de 1 em 1, ele vai de 2 em 2, porque cada 2 contribui com 2. Ele usa o 20, e agora ele aumenta a progressão da sequência, até ele ter 100. Ele comemora, mas ele conseguiu mais um 0 com todo esse trabalho, quanto tempo ele vai precisar para conseguir o próximo 0? Exponencialmente mais, né? É uma imensidão. E aí ele percebe que o sinal de igual simplifica a expressão. 1 mais 99 igual a 100, 100 igual a 100, igual antes, 1 igual a 1, 100 igual a 100. Ele quebra de novo o sinal de igual para descobrir a subtração. Agora ele explora os antecessores. Com o conceito anterior dele de progressão, ele percebe que ele consegue passar para o outro lado, 98, e zerar a expressão. E aí ele zera, chega no menos 1, e quando ele cutuca o menos 1, vira outra coisa. O que é isso? E elevado a i vezes π. Que bicho matemático é esse? Ele pega um outro i, joga na frente dele mesmo e some. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Não vamos pular etapas. O próprio personagem percebe que não adianta ele ir buscar aquele bicho que sumiu. Ele simplifica de novo, menos 1 igual a menos 1. O que faço com isso? Se eu vou subtraindo menos 1, vai ficando cada vez mais negativo. Menos com menos dá mais. Se eu torcer o sinal de mais, 3 vezes 3. Ou vezes 4.
E aí ele descobre todos os fatores de 12, que é 3 vezes 4, incluindo 6 vezes 2. E aí o sinal de menos se torna uma divisão. Gente, isso é incrível, porque o que é uma divisão se não uma sequência de subtrações, não é? E aí ele vê que dividir por 3 é a mesma coisa que subtrair várias vezes. E dividir por 0 é subtrair 0. Quantas vezes você tem que subtrair 0 para anular um 6? Infinitas vezes. Por isso que não pode dividir por 0. Então ele volta no 6. 6 mais 6. 6 vezes 6. Vira o quadrado. Ele descobre a potenciação. Agora são 8 ao quadrado. Que são 64 uns. Agora são 4 ao quadrado. São 16 uns. 4 ao cubo. 4 à quarta. O espaço vai expandindo para tridimensional, quadri, depois pentadimensional. E aí ele simplifica. 4 à quinta, de 24. E ele vai subtraindo, subtraindo. 4 elevado a 0. 4 elevado a um número negativo. E ele descobre que a fração é igual à divisão. E ele começa a brincar com essas frações. Ele descobre que 4 elevado a 1 meio é raiz. E aí, raiz de 2, ele descobre os irracionais. Raiz de 1, raiz de 0, raiz de menos 1. O i, que estava junto com aquele animalzinho, apareceu de novo. E ele começa a explorar. I mais i. I vezes i é menos 1. I ao cubo é e elevado a i. E pi de novo. Ele aparece. Eu quero saber quem é você. Ele tenta atacar ele com i. E ele... É muito legal porque... Eu vou ter que pausar para explicar. Vamos voltar. Eu falei que eu não ia pausar, mas eu vou ter que pausar. O que acontece aqui é fantástico. Não dá para fazer no tempo da animação. E elevado a i, pi, apareceu lá atrás, no lugar do menos 1. I é a unidade imaginária. É um número criado na matemática que ele ao quadrado dá exatamente menos 1. Nós sabemos que números negativos ao quadrado sempre dá positivo. Então por isso que chama número imaginário. Mas ele tem função na matemática. E aqui, i vezes e elevado a i pi, significa que esse número é menos i. É um número imaginário. E foi isso que o animalzinho ali, o e, o bichinho, vou chamar de bichinho daqui pra frente. É daí que o bichinho complexo, o bichinho imaginário, ele some por uma porta, ele vai para o mundo dos números imaginários. Então agora que ele tem o i na frente, ele está correndo em direção à porta, porque ele é um número imaginário. A animação vai jogar outro i nele. E i quadrado, i vezes i, dá menos 1, que é um número real de novo. Então, quando ele está chegando na porta, o outro i alcança ele e ele volta a ser real. Então ele entra de um lado da porta e sai do outro. Olha lá, um i cancela o outro, virando o i quadrado, que dá menos 1. Né? E aí começa a batalha. Momentaneamente, ele se decompõe em cosseno mais i seno, que é a relação de Euler. Então agora isso aqui entra no mundo dos números complexos, que é uma combinação entre os números reais e os números imaginários. E a batalha vai ficar ferrenha, porque o bichinho não gostou de encontrar essa criatura aqui, a animação, né, no meio do mundo dos números. E ele está tentando se defender. Ele joga um sinal de menos e o boneco inverte, porque é isso que o sinal de menos faz, né? Ele soma pi nele mesmo e ele dá um arco completo, porque daqui a pouco a própria animação vai descobrir, então eu não vou me adiantar, mas nesse mundo dos complexos existem ângulos. E o que ele fez foi mudar o ângulo dele de 180 graus. Pi equivale a 180 graus. Ele volta lá, pega um i e um vezes e sai correndo atrás do monstrinho. Ele multiplica a velocidade dele, joga o menos. Lembra? Ele aprendeu que o menos faz isso, o menos inverte, aconteceu com ele mesmo. E aí começa uma batalha. Menos 1 com mais 1. Cada vez que eles se tocam, as espadas produzem um 0. O monstrinho vai mudando o número e cada vez que eles colidem, subtrai 1. Ele joga flechas com 4, lembra? 4, quando ele absorve no escudo aquele 4, o 4 vai parar em cima do pi, ou melhor, embaixo do pi, vira uma fração. Então ele dividiu o ângulo dele por 4. Quando ele faz isso, ele sobe 45 graus no plano. Então ele faz um arco de 45 graus e tá inalcançável para o bonequinho. O bonequinho não aprendeu ainda a andar nesse mundo. Ele continua jogando flechas de 2 vezes 2, que são 4. E aí ele aplica i. E i, no mundo dos complexos, i é um quarto de volta, é 90 graus, né? Então ele sobe com um arco lá em cima
E quando ele cai, o arco e flecha dele desmonta. E ele observa o ponto do I. É como a origem do sistema de coordenadas. Se ele joga para cima, ele vê números imaginários, múltiplos de I. Se ele joga na horizontal, ele vê os números reais, que foi o que ele tinha aprendido até agora. Então ele percebe, e se eu girar ao invés de jogar? E ele forma o círculo unitário. É a representação básica dos números complexos em coordenada polar. Ali ele aprende que um círculo são 2π radianos, e 2π é quase 6, mas não exatamente 6, faltou um pouquinho. Ele aprende que o arco é proporcional ao raio, é exatamente igual ao raio no círculo unitário. E quando ele expande o círculo unitário, ele descobre a equação paramétrica desse círculo, que é ângulo vezes raio. Então agora ele pode mexer no raio. O raio é 5, ele soma 2, vira 7. Ele subtrai 2, vira 3. É muito legal que ele usa o símbolo do θ como um botão para girar, né? Volta para o unitário, e aí quando ele divide pelo raio, agora ele está não em radianos, ele está em números reais. E ele descobre o π. Ele divide o π em cosseno e seno, talvez por causa da trigonometria. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é que ele divide o π em 2 martelos. Porque ele vai brincar com as representações que o seno e o cosseno têm. E o seno e o cosseno são as funções que nós usamos para representar todas as ondas. O animador pensou até nisso. Os martelos produzem um som e vai representar as ondas sonoras. Não exatamente o timbre da batida que a gente está vendo, mas o conceito de onda. Então ele produz aqui uma onda, ele martelou com o seno, e o seno é produzido pelo eixo vertical, e o cosseno pelo eixo horizontal. Então ele para e bate de novo, e agora produz. O eixo horizontal vira e ele produz uma onda para cima. Quando ele bate com os dois, ele produz 2 ondas ao mesmo tempo. E aí ele tem a sacada. Se eu multiplicar por I, o seno, ele vai girar 90 graus. Lembra? I gira 90 graus. E ele produz as ondas de seno e cosseno com a clássica defasagem de 90 graus de π entre elas. E aí, de novo, apareceu o monstrinho. Eles não estão muito felizes de se ver, não. Combate e resume. Ele continua tirando suas flechas de 4. E aí, gente, se você não fez matemática na universidade, agora complicou para a cabeça. Porque até aqui pode parecer complexo, desculpa a piada, mas no ensino médio a gente vê o que aconteceu até aqui. Mas daqui em diante não. O que aconteceu foi que a exponencial se torna a sua expansão de Taylor-Maclaurin. Ele se torna uma soma de infinitos termos que converge para aquele valor da exponencial. Então esse símbolo é o sigma, é um símbolo de soma, e está mandando você somar isso daqui variando o n de 0 até infinito. E o que ele faz é que essa série ela tem números que vão diminuindo de tamanho cada vez mais, são os termos da série. E agora ele tem munição infinita. Cada tiro que ele dá, ele consome um n dali de baixo e ele atira com o próprio termo. Esses números que explodem são os valores do termo que converge, do termo da série convergente. Ele pega o π, produz um círculo de escudo, e aí quando ele faz vezes 8, ele produz um volume, ele produz um cilindro de volume 8πr². Agora o E começa a entrar no jogo também. Ele expande o círculo várias voltas e traz a animação para perto, tira a distância e se prepara para disparar um 7. Mas o bonequinho aplica o menos nele mesmo, então agora ele muda de eixo. E agora, hein? Ele vai usar o eixo, pegou o ponto e ele bate com a origem, jogando o monstrinho para longe. E agora ele começa a usar relações complexas e trigonométricas, a relação de Euler, para se expandir ciclicamente. Isso vira uma função, resumidamente chama apenas de f, e aí ele vai começar a disparar tangentes. E o animador consegue ir lá e desenhar o gráfico da função tangente em cada tiro que ele dá. É muito impressionante. Cada disparo certo anula uma das exponenciais. O círculo vai expandindo e ele ganha espaço. Também tem termos de série de Taylor. Ele usa o π de novo para subir. Lembra? Π é uma rotação de 180 graus, então ele vai dar meia volta no círculo.
Isso joga ele no ar, e aí vem uma frota de monstrinhos na forma de séries, de somas, que são quem disparam nessa artilharia, né? É como se fosse a aeronáutica do exército, enquanto que os soldadinhos estão todos no chão ali. E aí, gente, ele rouba o símbolo de infinito. Os outros monstrinhos até se afastam. O que ele vai fazer com esse infinito? Ele colocou na luva, né? Igual o Thanos, ele colocou na arma dele o infinito. É a joia do infinito. E aí ele começa a tirar infinitas frentes de onda. Cada uma delas anula uma das exponenciais. Ele usa isso para abrir um espaço no círculo, usando um sinal de igual, no conceito de span, que é o conceito de spanning, você abre os números, um espaço vetorial. E ele usa de novo as relações cíclicas para formar um Megazord que une. O robozão integra, olha o grito de guerra dele, o robozão integra todas aquelas tangentes formando um símbolo de integral. E quando ele ataca, não só dá o efeito do sabre de luz que deixa um rastro, mas pinta uma área, porque é isso que a integral faz, a integral preenche áreas, né? Bom, ele soma 9i naquela origem, então ele sobe 9 unidades e ele repete esse processo para ir cada vez mais para cima, ficando fora do alcance do Megazord numérico ali. E aí ele aplica a função dele e produz o par de ondas, só que num círculo maior, não num círculo unitário, né? Agora é muito mais eficiente. E mais do que isso, é tridimensional. Ali atrás ele abriu o círculo para tridimensional para ele poder sair. E agora você vê no chão, quando bate, que forma uma mancha no chão. Então esse canhão tem uma dimensionalidade maior do que a dos números que está ali. Ele vai expandir o raio para 100. E esse deveria ser o tiro final, né? É muito épico, é muito épico. Tudo começa a desintegrar, ele vai usar o I para fugir de novo. E ele vai, cria um círculo para ele, se joga dentro do próprio raio. E chega. Vai chegar? Chega a tempo de agarrar o E e mudar com ele pro mundo dos imaginários puros. E o raio tá do outro lado, ele vê do outro lado a mancha do que ele construiu, cruzando a porta, e você vê um monte de números imaginários, que são as raízes de números negativos, quebrando e craquelando e vazando ali dentro. E aí ele vai multiplicando por I até que ele cria o portal de novo. E volta pro mundo real. Mas o raio que ele causou ainda tá ali em cima. Não, pera aí, meu. Me ajuda, por favor. É muito bonitinho. Tipo, olha o que eu fiz. A gente tem que se unir. Isso vai fazer mal pra nós dois. Tá bom. O que você quer? Ó, eu só quero ir embora, tá certo? É mais ou menos isso, ó. Tá vendo esse negócio? Eu quero ir embora daqui. Você viu uma dessas? Ah, pera aí. Olha o que ele faz. Ele cobre uma perna do T pra escrever a palavra exit, saída em inglês. Ele dá uma pensada. Aí ele mostra, ó, pera aí, não é isso que você quer. Tá vendo, ó? Eu sou imaginário, você é real. Se você entrar como número real, você volta. Não adianta nada. A gente precisa fazer uma outra coisa. Você é de outra dimensão, né, meu amigo? Ele vai lá, ele desfaz a matemática daquele mega laser, ele volta com o círculo unitário, entra, volta na soma, e agora com algumas modificações, aquela soma vira, na verdade, a área de uma esfera multidimensional. E o que ele vai fazer... Sim, a matemática dessa simbologia não está exatamente correta, mas eu não estou aqui para criticar a animação, nem a matemática do cara, porque é belíssimo tudo que ele fez. Mas a ideia aqui é o seguinte, ele vai aumentar o índice da dimensionalidade dessa esfera e ele vai jogar para o infinito. Tá vendo? Ó, quando zera, vira um ponto. E aí ele mostra que se ele for aumentando, ele cria uma esfera de raio infinito. E aí o detalhe, nesse momento, ele não é complexo, ele é um número real, ele é E elevado a π. E ele dá um tchauzinho pro personagem, porque no momento que ele colocar o I ali, ele vira um número complexo.
E a área superficial de qualquer esfera complexa, não importa a dimensão, é -1. E ele desaparece com a animação. Manda ele pro mundo dele. Os números vão chegando, vem o delta, e aí só uma perna gigante lá no fundo, né? Eles vão todos embora, em paz. E aí só depois você vê quem tá lá no fundo. É o Aleph, que é o infinito cardinal de primeira ordem. E acaba aí. Simplesmente genial. Eu não tenho como explicar todos os conceitos na mesma velocidade que o vídeo, mas eu recomendo que você vá lá, assista no canal original do Alan Becker, dê os views para ele, assista até propaganda se aparecer, porque ele merece. Esse é um trabalho realmente de um artista, muita gente, se você olhar nos créditos, tem muito animador que participou junto, e eles merecem todo o crédito por essa obra de arte da animação e da matemática, talvez. E é isso por hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos para o Simplifica, deixe nos comentários ou nas nossas redes sociais. Até a próxima! Yeah.